Estamos começando uma live da Luísa Catoira, que teve que começar aqui no meu Instagram. Cadê Luísa? Pequena. Te mando tudo. Está tão Ai, Lu, linda, que Lívia. honra estar entre os seus amigos. Você acha, você acha que você não estaria? Você é uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida, garota. Tenho, assim, uma... Ah, para. Não, é verdade, é verdade. Semana passada eu estava vendo o Jovem Frankenstein de novo, né? Pela milésima vez, né, Flora? Porque eu vi 18 vezes por causa de vocês. Cada hora era um bichado. Então foi uma peça que eu acabei me apaixonando. E aí, semana passada, eu Eu mostrei pro sabia todas Carlão. as falas. Eu falei, eu já tava de swing, se vocês precisassem, eu saía entrando. Cantava, sapateava. Mas Tinha vou dizer, problema. Lu, é um presente tão grande ter você na vida da gente. É uma coisa assim que se a gente está num processo, chega a Lu e fala, ai, tá tudo bem, Lindo, vai ficar tudo lindo. bem. É uma das pessoas que Gostei. eu não tenho. Se acontece alguma coisa que eu não sei o que fazer da minha vida, se a voz fica, dá uma baqueada por cansaço, por estafa, pelo emocional, é a pessoa que eu confio, que eu falo assim, quem me salvará? É a Linda, Lu. E linda. quando eu vou assistir Obrigada. uma peça e eu vejo que você tá com a galera, eu falo, que elenco de sorte. Ô, garota, que delícia ouvir isso tudo. Você sabe que é muito bom. Eu estava vendo semana passada o Jovem Frankenstein e me emocionei muito, sabe? Porque foi a primeira peça de verdade que eu tinha muita gente em cena. Então, era como se eu tivesse sido a fono de todo mundo ali. E estava o tempo todo com vocês lá dentro e tal, e cada hora. E eu me emocionei várias vezes. Eu até falei pro meu marido, eu falei, cara, eu não sei se foi bom para você você ver a peça, mas para mim tem um significado tão gigante, Muito, né? muito. Que foi O de fato a Rubinho primeira estava vez. assistindo, ele me mandou uma mensagem, ele falou, Flora, sua Elizabeth foi muito especial, eu Sim. fiquei muito feliz de ter dado esse personagem para você. E eu falei, Rubinho, essa é uma das lembranças mais lindas que eu tenho da minha vida no teatro, que eu vou ter durante muitos anos. Assim, é um dos momentos Linda, mais especiais e mais bonitos que eu já vivi no teatro, graças a você, as pessoas que linda. me deram a oportunidade de fazer ele, o Mef, quem Não, mais era na época? Adriana Salomão, nossa, sim, sim. E que no final das momento. contas estava como era o MEF ainda, né? E aí entrou a Doriana também estava na equipe, né? Era a Sim, Doriana. Enfim, muita foi gente. uma coisa muito gostosa. Trabalhar com você e a construção do seu personagem, a voz que você resolveu fazer para ela me preocupava muito, porque eu falava, meu Deus, essa menina vai ter um troço, porque você resolveu fazer uma voz bem metal, né? Ela tinha. Principalmente porque a gente ensaiava em Rio, né? Também todo, qualquer teatro musical, a gente, na reta final, a gente ensaia tanto que parece que a gente vai explodir, que a gente não vai conseguir estrear. Verdade. Mas, assim, graças a Deus. Depois eu escrevi a minha monografia, Carlos falando, foi muito lindo, Meu foi muito lindo. marido. Ele assistiu agora, né? Assistiu tudo, coitado. Quis assistir. Você assiste isso aqui, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ainda bem que ele gostou. Ai, gente, que legal. Mas aí eu cheguei a fazer até a monografia da Unirio sobre voz para teatro, construção de personagem pela voz, Ai, e que foi muito delícia. legal, é fascinante estudar. É muito delícia, né? Mas conta, Florinha, conta como é que foi tua vida para chegar a ser a Flora que você é hoje. O que que você Ô, fez? Você sempre quis ser atriz? menina, eu tava assistindo o, a live do Demartini e do Wilson Granja, que foram as Hum, duas antes da minha, e eu pensando nisso, eu pensando, nossa, eu comecei. Meus pais são artistas, né? Eu acho que nisso tem sorte de ter esse espaço mais com certeza. resolvido e porta aberta e tal. E aí eu estava pensando nisso, eu comecei a estudar teatro criança, adolescente. Ó, Minha mãe foi uma das minhas primeiras professoras de teatro, uma grande incentivadora, que meus pais eles falam pra caramba, eles são jornalistas, eles são cantores e compositores. E eu era aquela criança quieta. barato, Aí já quietinha. vai fazer teatro. E Vai eu falar, lembro minha filha. que E eu lembro que eu não tinha pretensão nenhuma de ser atriz. Assim, ser atriz para mim era uma coisa de pessoas muito corajosas e muito extrovertidas, e eu não era. E eu pensava que isso, não era, sei lá, não era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse virar, cara. Que E é uma barato. coisa, isso foi maravilhoso. E aí eu fiz adolescente, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí depois eu vim para o Rio e eu fiz faculdade de comunicação social na faixa. E quando eu Olha, me formei, e aí eu voltei a cantar, porque eu cantava muito em Campo Grande, eu tinha uma escola de música grande lá, eu sempre participei, e eu voltei a cantar no Rio, que era o Coral da Faixa, que era o Dá no Coro, que é um grupo vocal
que tem uma galera que canta aí há muitos anos, Jules Van de Star, Jonas Ramar, um pessoal muito legal. E eu voltei a cantar na faculdade. Quando eu me formei na faixa, eu fui trabalhar com produção executiva de cinema. Olha. E era uma loucura, assim. Eu lembro que na época eu também era muito novinha e foi uma coisa meio massacre, assim. Mas... E aí eu lembro que eu quis fugir. Eu estava 1 ano e meio trabalhando na produtora e eu tinha feito audição não, eu tinha feito vestibular na época para a Unirio e eu não passei porque eu estava muito nervosa. Muito, Ô, muito, muito. judiação. Quando eu fiz o THE, teste de habilidade específica, que são 5 fases, e são eliminatórias, é um terror, e é solfejo ditado e teoria musical, eu estava muito nervosa. Aí no ano seguinte eu estava lá ralando na produtora, e eu lembro que eu me inscrevi para o vestibular da Unirio e desisti, porque achei que não ia dar naquele ano, desisti. Aí teve um dia que eu caí da cama, era um feriado, e eu lembrei que tinha a primeira prova da Unirio, assim, primeira fase. Falei, vou lá, vou fazer. Vou E experimentar. fui. E assim, como eu não tinha pretensão nenhuma de passar, porque eu já não tinha passado no ano anterior e não tinha estudado nesse ano, eu sei, porque foi aquela coisa, é todo o estudo da vida, sabe? E aí as coisas estão na gente, é que a gente fica Sem dúvida. nervoso e não E se passa. boicota Aí e eu não passa. passei, foi maravilhoso, eu passei com Suzana Santana, com um monte de gente que depois Uau. tá aí maravilhosa, fazendo coisas lindas, porque é uma artista incrível, muitos artistas, assim, e aí eu lembro que o primeiro musical que eu vi na Unirio foi o Cambaio. Era Fabiana Tino, o Vitor Maia, o Mef, um pessoal arrasando, assim, muito. Eu falei, porque eu já tinha visto grandes musicais e tal, mas eu falei, poxa, mas tá tão pertinho, esse aqui eu acho que eu consigo fazer, eu vou, sei lá, no próximo ano eu vou tentar. E aí eu fiquei apaixonada pelo Unirio Teatro Musicado. Eu quase fiz a audição no ano seguinte, que foi o Rock Horror Show, que foi um sucesso. Fiquei na porta para fazer, não fiz, boba. Que Mas isso, também... garota? Aí fui conhecendo as pessoas, tal. No ano seguinte eu entrei para fazer Tommy e tava lá todo mundo começando, Léo Bahia, Tauan Delmiro. Até foi transmitido, acho que umas 2 ou 3 semanas o Tommy. E eu assisti de novo e falei, gente, todo mundo tão novinho e uma delícia, porque todo mundo... Aquela coisa da Unirio, de todo mundo dando sangue, sim. Não importa com muito ou com pouco. A gente naquele palcão, que é um palco pequeno, a gente... E era pra gente era uma mega produção. Foi uma delícia. Rodrigo Nice, Camila Maia... Maíra Garrido. Nossa, só gente, monstrão. é uma delícia. Só gente que eu amo, amo. E a gente fazendo junto, assim, são meses de relação, e voltando tarde para casa, e trabalhando junto, e fazendo a faculdade e tudo, mas assim, aquilo me alimentava demais. Aí depois vem o Spamalot, que foi outro escândalo, que é assim, uma comédia do Monty Python, que é apaixonante, assim, a gente assistindo também. Os mesmos, mas assim, vai mudando um pouco, mas claro, Tauan, quem mais? Rodrigo Moura, o Nice de novo, Luiz Goffman no Tommy também. Ou seja, paixões antigas. Paixões antigas, Mef, as Damas do Lago, Suzana Santana, Raquel Antunes. E essas pessoas, assim, inspiram demais a gente. Trabalhar do lado delas, assim, não, elas são alimenta demais, a alma. E a gente tem uma amizade, Vinícius Teixeira, Vitor Martinez, ator. Nossa, Vitor, o Vitor tem que fazer o solo dele. Eu não vou falar aqui, porque antes dele colocar para o mundo, mas ele tem o trabalho dele para fazer. E eu quero assistir na primeira fila. Como você? Mas me chama que eu vou contigo. Adoro, Vitor. Vamos. Precisamos presenciar esse momento. Com e aí certeza. depois veio o Book, veio o ano do Book. Sim. Eu não fiz. E depois veio o Frank. E o Frank foi apaixonante. Eu estava até contando nos stories do meu Instagram, para o Unirio Teatro Musicado, que eu cismei que eu ia fazer a Frau naquela época. Eu estudei 2 meses para fazer a Frau. Peguei o violino da minha mãe emprestado e estava tentando tirar a música e era um negócio muito sério na minha cabeça. E eu não tinha nem extensão vocal para cantar a música da Frau. E aí eu me lembro, na época das audições, o Rubinho virou e falou, ele perguntou para um por um, tinha uma fila, para qual personagem você quer fazer a audição? E saiu da minha boca, Elizabeth. Aí eu falei, agora eu vou ter que aprender a música.
Porque eu pensei, poxa, todo mundo quer esse personagem, muito concorrido, tem 20 garotas lutando por esse personagem, eu falei, não, eu vou fazer a Frau. E aí eu acabei falando, a Elizabeth, e eu tive que correr, ai, mas eu não conseguia, quer dizer, não conseguia, eu não estava me sentindo confortável para cantar com a minha própria voz. Aham, aham, aham. Aí você resolveu inventar. Vou botar outra coisa aqui, vou fazer uma coisa que ninguém está apostando. Eu lembro, Júnior Duarte, Júlio a Duarte. gente no, a gente no cantinho da audição, cantando as músicas, e eu enlouquecendo lá, falando, Júnior, olha só. Me despaça, eu vou só praticar a música aqui rapidinho. E todo mundo com vozes lindas tentando. E eu resolvi apostar na caricatura. Mas Caramba, que super funcionou, sensacional. porque foi bem a linguagem do espetáculo. E foi muito bom, assim. Depois, Não, foi depois veio o lindo. Mambembe, que também é um elenco enorme Enorme. e que eu Não, foi. amo Eu acho demais. que é uma família, né? Vocês me ensinaram a trabalhar com vocês, sabe, com ator. Foi ali a partir do Jovem Frankenstein que eu vi tanto sangue, tanto amor investido, que eu falei, gente, o que é isso? Aí eu me apaixonei também. Mas foi por causa de vocês. Porque realmente era uma coisa. Centrípeta, né? Vai trazendo muita gente. Garota, vocês ensaiavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ninguém dormia. Aí eu falava, gente, isso é desumano, isso não é certo. E aí, quando você se envolve, a hora que você vê, você tá lá junto, pintando coisa e entrando no. E vocês Desmontando ensaiavam. cenário lá com a Cris Delamare, você está fazendo tudo que for preciso para Cara, levantar, para botar aquilo de pé. Flora, tinha coisa de spray, que vocês pintavam as coisas e arrumavam. Eu falava, gente, isso aí vai fazer mal pra respiração, você vai cantar depois. Não, não tem problema. Tava Logo na Nossa, frente de quem? e eu fico lá. Gente, Ah, eu, me eu deu sou um muito infarto. sensível. Eu chegava no camarim, tinha Bruninho, que ainda era o Nunes, aos gritos no camarim. A hora que eu entrava, ele falava, gente, acabou. Bruno, socorro, pelo amor de Deus. Mas tá aí, graças a Deus, ninguém Maravilhoso, segura, ó. Tá só maravilhoso. beltando na cara da sociedade, fazendo clipes pro IGTV, que eu tô achando maravilhoso. Não, ele é maravilhoso. Aquele garoto é impressionante. Ele demorou para ser descoberto e agora, graças a Deus, está aí O bombando mundo no mercado, né? inteiro ainda tem muito que descobrir, Bruno Boer. Com certeza, Babi Acabou. linda. O Mambembe, como é que foi tua vida? Porque Unirio não tem vida, né? Você tem só Unirio para fazer, no final das contas, porque não dá. Quando vocês fazem teatro musicado lá, não existe vida. E depois? Gente, pois é, depois minha vida entrou num looping doido também. Eu lembro que a gente terminou o Mambembe. Ah, verdade. Quando eu comecei a Unirio, eu comecei a dar aula também num curso de inglês, que eu fiquei durante muitos anos dando aula de inglês. E eu me lembro que, assim, sei lá, 6 meses depois do Mambembe, eu terminei a Unirio. Que eu só não terminava a Unirio, eu acho que eu tinha que esperar eu fazer todos os musicais que eu tinha que fazer lá. Porque no final era tipo assim, tinha 4 matérias faltando, e aí uma não podia fazer junto com a outra, porque era concomitante, não sei o que. Eu fiquei 2 anos na Unirio fazendo uma matéria por semestre. Aí eu falei, Maravilhosa. vou fazer o projeto do Rubinho de novo. Já que tem que ficar aqui, eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer musical. Eu Aí acho eu que lembro que no dia que eu entreguei a monografia, também rolou uma demissão em massa lá no curso, que eu, tipo assim, fechou um ciclo da minha vida. Que loucura. Mas foi bom, foi ótimo, porque era o momento de mudar tudo. E eu lembro por hoje. Estava vendo o Wilson Granja ontem, a gente fez Maravilhoso. Só por Hoje junto. Eu tive oportunidades incríveis no Só por Hoje, direção do Reiner Tenente, co-direção da Fabi Tolentino. E foi maravilhoso, porque trabalhar com pessoas, trabalhar com a Taina Galo, que Que fez foi uma aquilo? norma incrível, E maravilhosa. você substituiu ela lindamente também, que eu fiquei Ah, passada, que eu não consegui. Essa foi, eu acho, a única peça que eu não consegui de fato ir te ver, porque primeiro que era uma peça muito pesada e eu tinha ido 3 vezes. E quando você foi você substituir me ela, contou. teve aquele processo do Sesc Gran Rio, né? Eu estava no processo do Uhum. Sesc Gran Rio na final. Então, foi o dia, no final das contas, que eu tinha a peça para cuidar dos meninos e você estava na outra. Mas eu falei, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou ver essa peça? Gente, eu chorava. Vocês abriam a boca naquela peça, eu chorava. Eu falava, mexe comigo esse negócio, eu sou idiota, chora, enfim. Mas falaram que Não, mas você era uma foi peça muito forte. muito Tá o forte. Wilson mandando um beijo, Lindo, Jordan, amo delícia. vocês são maravilhosos. Que presença, que presentes incríveis do Só por Hoje que eu ganhei. Gostoso. Eu tive a oportunidade de fazer a Ritinha, que era um dos personagens cômicos, que eu amava fazer Ritinha, Muito dividindo o papel com bacana a o sua Teco voz também. Ferreira.
E depois com a Joana, que é outra monstra maravilhosa que eu amo. E depois eu tive a honra de substituir a Tainá nesse papel, que era dificílimo. Que era a primeira vez que eu ia fazer um papel dramático no teatro. Não, e gritando o tempo inteiro, né, Flora? São 3 horas aos gritos, né? Eu nunca vi uma coisa igual. Desesperado. É. Maravilhoso, maravilhoso. Uma super peça mesmo. Muito desafiador. Na segunda temporada a gente teve a direção residente do Pedro Pedruzzi, que é um amor. Eu tive muita sorte, porque foi assim, uma segunda temporada que eu tive que substituir a Tainá muito rápido, pegar esse personagem muito rápido, muito difícil a construção. E o Pedro Pedruzzi, a gente tinha feito já uma peça, sei lá, 7 anos atrás, e a gente era muito grudado, a gente era irmão, assim. E quando chegou a segunda temporada, o Reiner tinha ido fazer, acho que Cantando na Chuva, eu acho, uma coisa assim. A Fabi também, acho que estava em São Paulo, eles participaram de alguns ensaios primeiro, mas depois eu fiquei na mão do Pedruzzi. Mas o Pedruzzi era assim, cara, não tinha pessoa melhor para ficar comigo naquele momento. E foi genial. Por que ele falou que o Will tá falando que ele ficava rindo com a Ritinha na coxinha? Conta aí. 2 grandes parceiros, a Wilson falando, com o Hamilton ou com o Kaique, que era um show à parte. Eu amei, assim, foi a primeira peça que eu fiz com o Hamilton. No ano seguinte a gente fez Tropicalinha, Caetano e Gil para crianças, que é uma peça mais linda do mundo. Sim. E foi uma grande parceria. Kaique também virou carne e unha comigo, um grande amigo sempre. Eu estava ouvindo o Wilson falar que ele é sobre o processo de coach. Ele fez comigo também. A gente não terminou, Wilson, mas olha quanta coisa boa que tem nesse processo desse menino. Esse menino tem que continuar fazendo isso, porque ele é bom. Florinha. E tem muitos fakes por aí, mas ele é bom. A gente vai ter que fazer aquele hashtag volta Will. Will volta. É Will. Uma coisa que é engraçada, essa semana eu estava lendo sobre isso, porque eu tô dando aula, então eu fico sempre estudando essas coisas de interpretação e tal. E foi muito engraçado ler um processo que diz que você, na verdade, tem que se conhecer muito, para você, na verdade, conhecer os seus demônios e, no final, derrotar esses demônios cada vez que você se depara com eles. Porque, às vezes, a coisa se entrelaça tanto, né, com a vida de vocês. E tem que ser muito forte para entrar nesse personagem, sair do personagem sem levar nenhuma angústia para casa. E é Eu já acho que os personagens vêm, meio que os personagens escolhem a gente também. Eles já vêm para trabalhar coisas na gente, para tocar em pontos que às vezes são difíceis, mas que, como eles trazem crescimento para gente, como eles desafio. Ai, que linda! Amigos aí falando. É muito especial, realmente, esse processo do teatro. E a gente também fica meio esponja, né? A gente recebe muita coisa também, então tem que fazer umas limpezas espirituais, energéticas. Como uma cantora hoje consegue ser inserida no teatro musical ou na dublagem? Por favor. Meu pai entrou! Delícia. Te amo, pai! Já falei de você aqui hoje, vou falar mais. Olha, eu acho que vai muito de correr atrás da interpretação. Eu, quando comecei, vim da música. Fazia música na Unirio, minha porta de entrada foi a música. E eu fui muito... Assim, o Rubim foi bem duro comigo nos primeiros anos, mas ele tinha razão. E eu corri atrás, eu lembro, eu assisti muitas aulas na Unirio de interpretação. Tinha assim, de estar em aula de interpretação na Unirio, chegar um amigo meu e falar: a Flora é a aluna da música que mais faz aula na escola de teatro. E eu ficava orgulhosa, porque eu corri atrás e eu continuo correndo. E eu comecei a estudar outras técnicas de interpretação, porque eu acho que isso não tem fim. Não tem fim. A interpretação tem que... Eu gostei dessa história, eu acho que é uma coisa pra gente jogar lá pra frente, porque essa coisa do personagem escolher a gente pra gente crescer é uma coisa... Entrou a Adriana Derrou, queria dizer que a gente estava falando dos anjos e demônios, mas disso, que eu até tinha pensado em dizer, que através do processo com o Wilson, a gente caminhou um pouco, mas eu sinto que algumas coisas eu não conseguia fazer. Por mais que ele tivesse me dado ferramentas incríveis. E eu acho que é uma coisa que a pandemia, a quarentena trouxe também, é esse... Agora, ser com você mesmo. Né? Você não pode fugir de você mesmo. Você tem que se olhar no espelho e encarar os seus monstros. E eu estou tendo uma oportunidade incrível de trabalhar processos de crenças e de coisas que a gente nem sabe. Que tem que cavar fundo na gente mesmo. Mergulhou, né? Eu estou fazendo o Cocria,
que é um processo da Adriana Derru e da Ingrid Klug, que tem muito trabalho energético, de Theta Healing, de várias práticas assim, de investigação do nosso, das nossas crenças, das coisas que a gente acredita, das coisas que estão lá no fundo do subconsciente, que às vezes você estuda teatro pra caramba, estuda música pra caramba, estuda empreendedorismo, marketing digital, não sei o que mais. Às vezes tem uma coisinha são coisinhas suas, Amarra. da sua história de vida, das coisas que aconteceram com você, da sua leitura de mundo, que às vezes você nem se dá conta. Tal, porque quando você vai fundo, e é um trabalho excelente para o ator também, que quando você vai fundo nas coisas que estão lá no subtexto, no subconsciente, você consegue liberar outras coisas, outras ideias, que eu acho que também é uma coisa que a pandemia trouxe. Eu estou vendo as pessoas se arriscarem pra caramba no TikTok, no Reels, que é a nova ferramenta do Instagram. Eu estou vendo as pessoas fazendo coisas que eu não as via fazendo antes. Também porque são atores que às vezes estavam aí no mercado de teatro musical, emendando uma produção na outra, e atendendo muito ao mercado externo. Atendendo a produções externas. E de repente todo mundo parou tudo e a gente tem que ver o que vem da gente. Sim. O que a gente tem que oferecer, o que a gente quer falar. Então, eu acho que esse momento está bem sacudindo a gente em relação a isso. E projetos, amor? O que você tem pensado agora para o futuro? Caramba, eu tinha vários projetos antes da quarentena. Com o advento da quarentena, alguns mudaram um pouco ou ficaram para depois. Mas olha, eu já ia fazer coisas corajosas. Agora eu preciso de dupla, tripla coragem para fazer. Eu estava começando no início da quarentena, eu estava na segunda semana de ensaio de um projeto solo. Opa! Haja coragem para pisar no palco sozinha. Mas eu falei, não, eu vou encarar, vou fazer. E aí, ensaiei 2 semanas, Jordan. Está todo mundo descobrindo, né? Como é que é esse teatro, porque o teatro é presencial. Mas, ao mesmo tempo, como é que é o teatro e que também não é exatamente o audiovisual. Então, a gente está bem no início dessa descoberta. Já tem vários grupos experimentando, estou assistindo coisas na internet, está todo mundo vendo, e aí eu, sei lá, estou pensando como é que eu vou adaptar. Tem isso, tem um livrinho que eu comecei a escrever, é um livro infanto-juvenil. Eu vi que o Wilson também está escrevendo um livro para a juventude, a gente podia trocar uma ideia. Pronto. Eu tenho um primeiro borrão, mas quero desenrolar, comecei a conversar com pessoas, porque quero que tenha alguém para ilustrar. Que barato! Mas é também uma temática super sensível. Eu nunca pensei que eu fosse querer escrever um livro para crianças. Assim, não tinha me vindo à cabeça. E do ano passado para cá começou a vir. Tem coisas diversificadas vindo. E eu estou gostando disso, de serem coisas em frentes diferentes. Deixa eu te perguntar. Qual foi o momento que você precisou ir lá para o consultório? Eu ia falar isso agora. Transmissão de pensamento. Vários momentos. Primeiro, momentos de exaustão em ensaios. Momentos de baques emocionais acontecem na vida de todo mundo e a gente tem que estar inteiro para trabalhar, para dar conta de seja lá o que for que a gente se meteu. Sim, sim. E esse ano eu também comecei o ano dando aula em escola, que é uma coisa que eu sempre fugi, porque mais pela demanda vocal mesmo. Sim. Mas que esse ano aconteceu e graças a Deus é um trabalho que eu estou fazendo agora, durante a quarentena a gente consegue fazer exatamente. Agora pela internet, tem menos demanda vocal, até dei uma certa sorte nesse quesito durante a quarentena. Estou trabalhando bastante, mas de demanda vocal não tem. Mas no início do ano eu estava entrando em sala de aula, competindo vocalmente com 20 e tantas crianças de uma média de idade de 8 anos. São delícia! Bem metálicas. São vozes metálicas e para furar essas, para conseguir ser ouvido, eu ia de microfoninho. Muito bem. Acho que eu era a única professora que ia de microfone. Mas eu falei, não, porque eu faço teatro, eu tenho que... eu pleiteei a minha voz, mas eu preciso desse negócio na vida. É isso aí. A gente acaba perdendo, por mais que você projete, você acaba perdendo um pouco o controle quando você vê, já machucou. E eu machuquei, e eu corri para a Lu, primeira, segunda semana de aula, e foi a pessoa que me salvou, óbvio. Eu estava fazendo os exercícios com o tubo, tipo assim,
todos os dias. Eu dava aula 2 vezes na semana, mas eu fazia o tubo todos os dias. Já tem Que era para resistência ganhar mesmo, né? resistência, exatamente. É, E uma o que a loucura, Lu né? falar, vocês têm que obedecer. Linda! Tem que obedecer. Mas Eu sabe o que é obedeço. bonitinho? Sabe o que é bonitinho? Você é uma pessoa muito pra cima, tá sempre, você é muito quietinha, né? Não é uma pessoa falante. Mas é engraçado, você chega no consultório todas as vezes com dois olhos desse tamanho, Florinha. Assim, com uma coisa assim, eu estou em Porque pânico, eu pelo me amor. cuido, eu só vou pra Lu quando deu ruim, assim, tipo, Lu, tudo que eu fiz na vida não deu, dessa vez não deu, eu preciso de você. Aí É é muito aqui, bonitinho. E pelo que me dá uma nervosa, eu falo, meu Deus, se a Flora tá aqui, ferrou. Será que eu vou conseguir dar conta? Essa é disciplinada, ela sempre Jesus. dá. Ela vem e te abraça e tem milhões de coisas para fazer ali. Eu coloco toda a fé do mundo. O que ela Bonitinha. mandar, façam que nem eu. Ela fala, eu obedeço, Carlos. Todo mundo mergulhou para dentro de alguma forma, né? A gente teve que se reinventar e eu acho que fica feliz quem sair dessa pandemia com uma nova invenção debaixo do braço, né? Então eu acho É para todo sim, mundo que pode. Eu sei que tem muita gente tendo que trabalhar, de sair de casa, né? Trabalhar sim, saindo de casa. É arriscado, enfim, mas é cada um dentro da necessidade de como a vida, como as circunstâncias se formaram quando essa questão estourou. uhum, Mas para quem consegue estar em casa e consegue administrar tudo que a gente já tem que administrar em casa, é uma grande oportunidade. Assim, toda sim, hora que eu penso, meu Deus, eu não tinha pensado nisso antes, eu tenho que correr para fazer isso antes que a quarentena acabe e tudo volte ao, entre aspas, normal. E eu falou não tenho mais tudo. tempo de fazer. Falou tudo. São os estudos que a gente não tem tempo. São as coisas de internet, os cursos de internet, que, por exemplo, que você quer dar, tem que ser agora. Tem que ser É. agora, né? E não é que é porque tem que ser lançado agora, porque senão o pessoal não vai consumir. Não é isso. É porque dá a história de vocês, né? Contar de onde veio. E realmente são trabalhos tão específicos e tão lindos. E a gente vê um monte de gente no palco e não tem noção do que vocês fizeram para chegar até ali. Né? Às vezes vocês têm aquele turbilhão de problemas que caem lá no consultório porque está sem voz, porque emocionalmente está abalada, porque forçou demais, não sei o quê, e tá linda, deslumbrante no palco, cantando como se nada tivesse acontecido, agradando tudo e todos. E isso é uma coisa muito linda e muito nobre, né, no artista. Se dar mais do que, na verdade, vocês poderiam, né? Vocês se anulam como pessoas para serem, de fato, o personagem. Cara, eu acho A isso gente de abre uma mão de muita coisa. muita coisa. E aí eu falei, até comentando com o Nando, eu falei, Nando, a gente vai mostrar a vida dessas pessoas, vamos mostrar quem são essas pessoas, sabe? Porque é muito bonito, né? Cada um tem um tipo de formação e tem um tipo de guerra, tem um tipo de luta, às vezes com os pais a favor, às vezes com os pais contra, né? É. E a gente vê a maravilha que é vocês, de repente, chegar no palco. Por isso que eu acho que eu amo tanto o meu trabalho. Porque, de repente, você vê, você, por exemplo, você esteve no consultório, você não estava bem, aí eu vou no palco, vou lá pra te ver, cuido de você, a hora que eu vejo, você entra e é aquele monstro. Eu falo, caraca, cara, essa menina canta pra caramba, cadê aquele problema todo que ela tinha lá dentro? Sabe aquela coisa? Salva Então, pela Lucatoira. não, Porque todos nós temos os altos e baixos, os baques, e, né? E é, graças a Deus tem pessoas como você para estar lá. Não, tem para onde ir, tem, Florinha. tem quem ajude, tem quem socorra. Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Não tem nem o que falar, porque realmente você é uma pessoa que é brilhante. Desde o primeiro dia, é assim, muito dedicada, muito afetuosa, muito responsável. E assim, você se mete no negócio e você vai fazer aquilo com um esmero absurdo. Enfim, é aquela costura, né, feita com todo carinho para aquilo dar certo e dar. Né? Então, eu só tenho que te agradecer por ter me permitido ser sua fono, ser a pessoa que você procura quando você está cagada, como vocês falam. Tem sorte. E te agradecer um monte por ter aceito aqui ficar me sacaneando aqui. A Juliana Lute entrou mais tarde, falou que mais cedo falou que eu estava aqui na minha cadeira de The Voice. Isso é por causa da coluna, né? Minha coluna foi pro O saco bom no é que ela primeiro já está mês. virada para gente. De vez em quando eu desviro. Você já viu? O Nando, quando começa a falar besteira, eu desviro. Eu falo, não vou falar com você hoje, não. Mas, Tem que amor, cantar para te virar. pois é, eu acho que é isso. Eu vou começar a ficar de costas assim, enquanto não cantar, eu não viro. Já começa as próximas lives assim, de costas. Eu acho que é um presente que eu tive na minha vida depois que eu voltei para o Rio, em 2010.
o presente que eu ganhei da vida foi trabalhar com vocês. Realmente, eu acho que Deus pôs um chip a mais de sensibilidade que para mim, é fundamental na vida, né? Então, é aquela coisa de, não interessa se o que está fazendo, eu estou junto, eu quero ver o teu sucesso. Eu brinquei que no Jovem Frankenstein, quantas vezes eu não via a peça, eu via vocês individualmente, falava, meu Deus, agora vai chegar e a voz vai vir, veio. E fica aquela coisa de 3 horas, um Sonho do salão. sonho. Nossa Senhora! E aí é uma complicação, né? Porque realmente é muito amor de todos os lados, né? Então é gratificante de fato ver o crescimento individual de cada um.